No fim do século V, quando o mapa do Mediterrâneo já não parecia um lago romano, mas um mosaico quebrado, nasce um menino numa província, de fronteira onde o latim e o grego se misturam com sotaques ásperos, e onde a ideia de Roma é menos uma cidade do que uma promessa. Antiga repetida por oficiais, padres e veteranos, chamam-no Petrus Sabatius. O lugar costuma ser identificado como Tauresium, na região da Dardânia, perto da atual Skopje, um interior balcânico de estradas, poeirentas, colinas pedregosas, invernos duros e uma vida marcada por guarnições, impostos e a sensação constante de que o mundo civilizado termina logo ali, depois da próxima serra. O Império Romano do Oriente ainda se chama romano sem ironia. A capital, Constantinopla, é uma máquina de pedra e água. Muralhas, cisternas, portos, colunas reaproveitadas de templos antigos. E um palácio onde a cerimônia é tão importante quanto a espada. Mas longe dali, nas aldeias balcânicas, o império é sentido no peso do recrutamento, no cobrador de tributos, no bispo que discute fórmulas teológicas como se delas dependesse a colheita. E dependia. Porque a fé, naquele tempo, não é um assunto privado. É política, identidade, lealdade. Um credo errado pode significar um motim, uma província perdida, um general suspeito. O menino cresce nesse mundo de bordas, e é justamente das bordas que virá a sua chance. O tio, Justin, é um camponês que virou soldado. Um daqueles trajetos improváveis que o exército romano ainda permite. Justin sobe degrau por degrau, não por brilho literário, mas por disciplina, por instinto de sobrevivência e por saber ler o campo humano. Quem manda, quem obedece, quem trai. Em Constantinopla, a guarda imperial, os escultores, é um caminho para o centro do poder, e Justin chega lá. Quando o velho imperador Anastácio morre em 518, sem herdeiro claro, a sucessão vira um jogo de palácio em que a força armada e a legitimidade religiosa se entrelaçam. Justin, já comandante dos escultores, está no lugar certo, com as mãos certas, no momento certo, e vira imperador. É aí que Petrus Sabatius deixa de ser apenas um rapaz de província. O tio o chama para Constantinopla e o adota. O nome muda. Justinianus. Justiniano. Um nome que já carrega um programa. Continuidade, dinastia, uma ponte entre o soldado rude e a ideia de império eterno. Constantinopla não é uma cidade que se aprende em um dia. Ela tem cheiro de mar e de fumaça, de peixe salgado e incenso. Tem o barulho das oficinas e o murmúrio das igrejas. Tem o hipódromo, um monstro de pedra onde as facções, azuis e verdes, são mais do que torcidas. São redes sociais, sindicatos, milícias, partidos informais. Ali se grita por corridas, mas também por impostos, por pão, por justiça, por vingança. Ali se mede a temperatura do povo, e o povo de Constantinopla não é dócil. É urbano, informado, acostumado a ver imperadores passarem em procissão e a vaiá-los se o trigo atrasa. Justiniano chega jovem, ambicioso e com uma vantagem rara. Ele não precisa conquistar o acesso ao palácio. Ele já está dentro, mas estar dentro não basta. O palácio é um labirinto de eunucos, secretários, generais, bispos, juristas, e cada corredor tem sua própria lei não escrita. Justiniano aprende a linguagem do poder imperial. A paciência, a assinatura, o selo, a audiência concedida no momento exato. Aprende também que o império é governado por papel tanto quanto por lanças. Um decreto pode mover mais homens do que um discurso. Um imposto mal calibrado pode derrubar uma província. Uma nomeação errada pode transformar um general em usurpador. Ele estuda. E isso importa, porque, ao contrário do tio, Justiniano tem formação intelectual sólida para os padrões da época. Aprende latim, a língua do direito e da administração. E domina o grego, a língua viva do Oriente. Frequenta círculos de juristas e teólogos. Observa como as leis antigas, acumuladas por séculos, viraram uma floresta de contradições. Constituições imperiais, pareceres de juristas clássicos, decisões locais, costumes. Um império que se pretende universal não pode viver de remendos. A unidade para ele começa no texto. Mas antes de virar legislador, ele precisa virar indispensável. E vira. Sob Justin I, o sobrinho se torna conselheiro, articulador, operador de bastidores. A política externa exige atenção. No Oriente, o Império Sassânida é um rival de igual porte, com sua própria tradição imperial, sua própria corte, sua própria religião estatal.
A fronteira oriental é uma ferida antiga, com fortalezas, cidades disputadas, tratados que duram pouco. Nos Balcãs, povos diversos pressionam, atravessam rios, testam muralhas. No Ocidente, o que antes era província, agora é reino. Ostrogodos na Itália, vândalos no norte da África, visigodos na Espanha, francos na Gália. Roma, a cidade, ainda existe, mas já não manda no mundo. E, no entanto, a ideia de Roma continua mandando na cabeça de quem governa Constantinopla. Justiniano cresce com essa ideia como um mapa dobrado no bolso. Um mapa antigo, amassado, mas ainda reconhecível. O Mediterrâneo como eixo, as costas como costuras, as ilhas como pontos de apoio, e no centro, a palavra que não se pronuncia em voz baixa. Restauratio. Restauração. Não apenas recuperar terras, mas recuperar a forma do mundo. Só que o mundo não é feito apenas de fronteiras, é feito de dogmas. O cristianismo do século VI é um campo minado. O Concílio de Calcedônia, em 451, definiu uma fórmula sobre a natureza de Cristo. Duas naturezas, divina e humana, que muitos aceitaram, mas muitos rejeitaram, especialmente em regiões como Egito e Síria, onde correntes chamadas hoje de monofisitas tinham enorme força. Para Constantinopla, a unidade religiosa é unidade política. Para as províncias, às vezes, a resistência religiosa é resistência ao centro. Um imperador que quer unir o império precisa lidar com isso como quem segura um vaso rachado. Qualquer pressão demais, e ele se parte. Justin I, vindo do exército, é calcedônio convicto e rompe com políticas anteriores mais conciliadoras. Isso agrada Roma, a velha sé do Ocidente, e reaproxima Constantinopla do papado após o chamado Cisma Acaciano. Justiniano participa desse movimento. Ele entende o valor simbólico de Roma, mesmo quando Roma já não tem legiões. Um acordo com o bispo de Roma é uma peça no tabuleiro maior. Legitimidade, tradição, continuidade. E então, no meio desse palácio de mármore e intriga silenciosa, surge uma figura que não deveria estar ali. Pelo menos, não segundo o manual não escrito da aristocracia, Teodora. A história de Teodora chega até nós filtrada por ódio e propaganda, especialmente pela pena venenosa de Procópio, que a descreve com crueldade e escândalo. Mas por trás do exagero, há um fato duro. Ela vem de baixo, filha de um tratador de ursos do hipódromo, ligada ao mundo das facções, do espetáculo, da rua. Atriz. E atriz, naquele tempo, não é profissão respeitável. É quase uma categoria moral. É alguém que vive sob o olhar público, que aprende a ler multidões, que sabe quando uma frase vira aplauso e quando vira pedrada. Teodora conhece Constantinopla por dentro, mas por um lado que os senadores fingem não ver. O lado do povo, das tavernas, dos bastidores, das humilhações e das oportunidades. Justiniano se liga a ela de forma que escandaliza. Para casar, precisa até de mudanças legais, porque a legislação e o costume dificultavam que um homem de sua posição se unisse a uma mulher de origem tão imprópria. Isso não é detalhe romântico, é política pura. Um futuro imperador mexendo na lei para tornar possível o próprio casamento já está dizendo ao império inteiro: a lei pode ser moldada, e mais ainda, ele escolhe uma parceira que não deve nada à velha aristocracia. Teodora não é um adorno, ela é uma aliada, e com o tempo será uma força. A corte observa. Os velhos nomes torcem o nariz. Os burocratas calculam. Os bispos avaliam o risco. Porque Teodora, além de tudo, tem simpatias religiosas que parecem pender para o campo anticalcedônio, ou ao menos para uma política de tolerância com esses grupos. Isso, em Constantinopla, é dinamite. Mas Justiniano não recua. Ele quer unidade, sim, mas também quer controle. E às vezes, controlar significa equilibrar forças opostas, manter todos dependentes do centro, fazer com que ninguém se sinta forte o bastante para desafiar o trono. Enquanto isso, o jovem herdeiro informal trabalha. Ele não é herdeiro por sangue imperial antigo. Ele é herdeiro por construção, e essa construção passa por cargos, por influência, por presença constante. Justiniano aparece em cerimônias, participa de conselhos, acompanha decisões militares. Ele aprende a gramática do império. Títulos, precedências, fórmulas. Aprende que o poder romano é uma mistura de tradição e improviso, de direito e violência, de liturgia e contabilidade. A contabilidade, ela é o coração escondido. O império vive de impostos, sobre a terra, sobre o comércio, sobre pessoas.
Vive de um sistema que precisa ser eficiente para sustentar exércitos, muralhas, subsídios de pão e a própria máquina administrativa. E esse sistema é impopular por definição. Ninguém ama o cobrador. Mas sem ele não há legião, não há frota, não há palácio. Justiniano entende isso cedo. Ele não é um general carismático no campo de batalha. Ele é, antes de tudo, um administrador com imaginação imperial. Um homem que acredita que o mundo pode ser reorganizado por decretos, desde que haja ouro para pagar quem executa. E o ouro no século VI não é abstrato. É sólido. É moeda que passa de mão em mão, que paga mercenários, que compra paz com tribos, que suborna oficiais inimigos, que financia obras. Constantinopla é uma cidade onde o ouro circula e brilha. Em mosaicos, em coroas, em ícones, em fivelas de cinturão. O imperador é, em certo sentido, o grande distribuidor de ouro. Quem recebe, obedece. Quem deixa de receber, conspira. Em 527, Justiniano já não é apenas o sobrinho talentoso. Ele é o centro gravitacional do governo. Justin. E envelhece, adoece, e a transição é preparada com cuidado. Justiniano é coroado co-imperador. A cerimônia não é só um rito. É uma mensagem para o exército, para o senado, para o povo do hipódromo, para os governadores distantes. A continuidade está garantida. O império detesta vácuos. Vácuos atraem usurpadores como carne, atrai moscas. Pouco depois, Justin morre. Justiniano torna-se imperador único, ano de 527. Ele tem por volta de 40 e poucos anos, idade madura, energia ainda intacta e uma convicção que parece não conhecer limites. Ao seu lado, Teodora é coroada Augusta, não consorte decorativa. Augusta. Um título que pesa, um título que dá autoridade, que permite intervir, que transforma uma mulher de origem plebeia em parte do corpo sagrado do império. E então começa o reinado que mais tarde será chamado de Grande. Mas no início, nada é grande. Tudo é frágil. O império é uma casa enorme com rachaduras em todas as paredes. E Justiniano, recém-entronizado, precisa provar que não é apenas um burocrata com sonhos. Ele herda uma guerra no Oriente. As tensões com os sassânidas não cessam porque um novo imperador foi coroado. Às vezes, elas aumentam, porque o novo imperador precisa mostrar firmeza. Fortalezas como Dara e Nisibis são nomes que soam como martelos na cabeça dos estrategistas. A Mesopotâmia romana é um tabuleiro de cidades fortificadas, de rios que servem de linhas de suprimento, de desertos onde a água decide batalhas. A guerra ali é cara. Exige tropas profissionais, engenharia, logística, exige generais capazes, e Justiniano começa a escolher homens. Um deles, ainda relativamente jovem, é Belisário, um oficial que se destacará por disciplina e talento, e que no início atua no Oriente. A relação entre imperador e general é sempre delicada em Roma. Um general vitorioso pode ser o melhor servo ou o pior perigo. Justiniano, que não é homem de campo, precisa de generais, mas precisa também de rédeas curtas. Ao mesmo tempo, dentro de Constantinopla, a temperatura social sobe. A cidade é um caldeirão. As facções do hipódromo não são apenas entretenimento. Elas canalizam frustrações, impostos pesados, corrupção de funcionários, rivalidades entre elites, ressentimentos religiosos. Tudo isso encontra voz nos gritos das arquibancadas. E Justiniano, com sua obsessão por ordem, começa a apertar parafusos. Nomeia oficiais duros. Busca eficiência fiscal. Tenta impor disciplina. A disciplina, quando chega ao povo, costuma chegar como dor. Há também o estilo do novo imperador. Justiniano é trabalhador incansável, dizem as fontes. Noites longas, audiências, leitura de documentos, decisões minuciosas. Um homem que quer estar em tudo. Isso impressiona e cansa. Um imperador que se mete em detalhes pode corrigir abusos, mas também pode criar inimigos em cada esquina, porque cada decisão mexe com interesses. E Constantinopla é feita de interesses. Teodora, por sua vez, não é sombra. Ela tem rede própria. Ela entende o hipódromo como poucos. Entende o povo, mas também entende o medo. E o medo é uma ferramenta. A presença dela ao lado de Justiniano altera o equilíbrio da corte. Alguns a odeiam, outros a temem. Outros a procuram, porque sabem que ela pode abrir portas que o protocolo fecha. O casal imperial, visto de longe, parece uma contradição ambulante. Ele, o homem da lei, do latim, da tradição romana. Ela, a mulher, do teatro, da rua, do grego vivo, do instinto.
Mas talvez seja justamente essa mistura que dá ao reinado sua energia inicial. Justiniano quer uma unidade total. Um império, uma lei, uma fé. Teodora sabe que a unidade, na prática, é feita de concessões, de golpes rápidos, de leitura de humores. Ele pensa em séculos. Ela pensa em dias. E o império exige os dois. Nos primeiros anos, Justiniano começa a desenhar o que será seu grande projeto interno: reorganizar o direito. Não é ainda a grande compilação final. Isso virá com força a partir de 529. Mas a intenção já está no ar. O Império carrega séculos de legislação, desde as tábuas antigas até as constituições cristãs. Há leis que se contradizem, leis que já não se aplicam, leis que ninguém entende. Para um imperador que quer governar com autoridade, isso é intolerável, porque onde a lei é confusa, o funcionário manda, e onde o funcionário manda, a corrupção floresce. A ideia de codificar não é apenas jurídica, é política. É dizer, a fonte do direito é o imperador. É dizer, a ordem não depende do capricho local. É dizer, Roma ainda é Roma, porque Roma é lei. Mesmo que a cidade de Roma esteja longe, mesmo que o Ocidente esteja em mãos de reis germânicos, a romanidade pode ser preservada. No texto, no tribunal, no contrato, na herança, no casamento, na propriedade. Um império pode perder territórios e ainda assim manter uma espinha dorsal? Justiniano quer essa espinha dorsal de mármore jurídico. Mas enquanto ele pensa em códigos, o mundo ao redor não espera. Nos Balcãs, a pressão de povos além do Danúbio exige atenção constante. Fortificações precisam de reparo. Tropas precisam ser pagas. Governadores precisam ser vigiados. No Oriente, a guerra consome recursos. E, em Constantinopla, a política urbana é um animal próprio, imprevisível. O novo imperador também precisa lidar com a imagem. Em Roma, imagem é poder. Moedas com o rosto imperial circulam por mercados distantes. Mosaicos em igrejas mostram o imperador como escolhido de Deus. Procissões e cerimônias reforçam a ideia de que o trono não é apenas um assento, é um eixo cósmico. Justiniano investe nisso. Ele se apresenta como defensor da fé, como legislador, como restaurador. A palavra restaurar é perigosa, porque cria expectativa. E expectativa, quando frustrada, vira raiva. E há ainda o Ocidente, esse fantasma. Para muitos em Constantinopla, o Ocidente é uma perda recente e humilhante. Para outros, é um fardo do qual se livraram. Por que gastar ouro e homens para recuperar cidades que já não pagam impostos ao Império há décadas? Por que atravessar mares para lutar contra vândalos e godos, quando os persas estão ali, na fronteira oriental, prontos para avançar? Essas perguntas circulam em conselhos, em corredores, em cartas. Justiniano as ouve e guarda. Porque ele não é impulsivo no sentido simples. Ele é paciente. Ele espera o momento em que o custo parecerá justificável, em que a oportunidade surgirá como uma porta entreaberta. E quando a porta aparece, ele pretende empurrá-la com força. No início do reinado, ele também tenta estabilizar a relação com Roma e com o papado, mantendo a ortodoxia calcedônia como linha oficial, mas sem perder completamente as províncias onde o anticalcedonismo é forte. É um equilíbrio quase impossível. Se ele aperta demais, Egito e Síria se ressentem. Se ele afrouxa demais, Constantinopla e Roma se indignam. E no meio, há bispos, monges, multidões. E uma teologia que para nós pode parecer abstrata, mas para eles é a própria definição de verdade. Um império pode sobreviver a um imposto alto, pode não sobreviver a uma guerra civil religiosa. Justiniano, nesse começo, parece acreditar que a verdade pode ser decretada, que concílios, edictos e fórmulas podem alinhar o mundo. É uma crença imperial antiga. A ordem vem de cima. Mas o cristianismo, com suas paixões, não se comporta como uma província obediente. Ele se comporta como fogo. E ainda assim, o imperador avança. Ele nomeia, remove, pune, recompensa. Ele tenta limpar a administração. Ele tenta controlar governadores provinciais. Ele tenta garantir que o ouro chegue ao tesouro e não desapareça em bolsos privados. Cada tentativa dessas cria inimigos. Inimigos silenciosos, que não levantam bandeiras, mas sussurram no hipódromo, atrasam remessas, sabotam reputações. Teodora, ao lado dele, é ao mesmo tempo escudo e lâmina. Ela protege Justiniano de certas armadilhas sociais, porque ela sabe como a cidade fala. E, ao mesmo tempo, cria novas tensões, porque sua presença é uma afronta viva à velha hierarquia. A corte, que se orgulha de genealogias e títulos, vê uma ex-atriz com diadema. Isso não se engole facilmente. E Justiniano,
que poderia ter escolhido uma esposa segura, escolhe o risco. Isso diz algo sobre ele. Ele não quer apenas administrar o que existe. Ele quer moldar, ele quer impor uma forma. E para impor forma, às vezes é preciso quebrar convenções. No palácio, as noites são longas. Documentos chegam de todas as direções. Relatórios de fronteira, petições de cidadãos, disputas entre bispos, queixas contra coletores, de impostos, pedidos de perdão, denúncias de corrupção. O imperador lê, ouve, decide. A caneta, ou o estilete, o selo, a assinatura, vira arma. E cada decisão é uma pedra colocada numa construção maior que ele imagina com clareza quase obsessiva. Um império unificado. Mas a unidade, quando vira obsessão, cobra pedágio. Para unificar, é preciso padronizar. Para padronizar, é preciso impor. E impor, num império tão diverso, significa gerar resistência. No ano de 527 e nos seguintes, Justiniano ainda não enfrentou o grande terremoto social que marcará seu reinado. Mas os tremores já estão no chão. A cidade murmura. As facções testam limites. A burocracia sente o aperto. Os ricos reclamam de confisco e de fiscalização. Os pobres reclamam de preços e de punições. E o imperador, no centro, mantém a postura de quem acredita que a ordem é possível, que a história pode ser dobrada como um mapa e recolocada no lugar. Ele olha para o Mediterrâneo como quem olha para um tecido rasgado. A África, perdida para os vândalos. A Itália, governada por ostrogodos que, ironicamente, preservam muitas estruturas romanas, mas não são Roma. As ilhas, as rotas, os portos. Ele imagina navios com estandartes imperiais voltando a cruzar mares como se o século V nunca tivesse acontecido. Ele imagina a lei romana, limpa e organizada, sendo aplicada de novo com clareza. Ele imagina a fé cristã sob uma fórmula única, sem cismas, sem heresias, sem províncias teimosas. E, ao imaginar isso, ele se coloca numa posição perigosa, porque um imperador que promete o impossível precisa, cedo ou tarde, pagar a conta do possível. Por enquanto, porém, o reinado ainda é promessa. Ainda é preparação. Ainda é o momento em que as peças são colocadas no tabuleiro. O casamento que desafia a aristocracia, a ascensão cuidadosamente encenada de co-imperador a imperador único, a escolha de homens capazes para a guerra, a atenção obsessiva à administração, a vontade de transformar, a lei em instrumento de unidade. Constantinopla observa seu novo senhor com uma mistura de esperança e desconfiança, como se a cidade inteira soubesse, no fundo, que, quando um imperador fala em restaurar Roma, alguém, em algum lugar, vai sangrar para que o mapa volte a aparecer inteiro. Constantinopla, quando decide odiar, não odeia em silêncio. Ela grita, ela canta, ela assobia, ela transforma política em espetáculo e espetáculo em política, e faz isso no lugar mais perigoso do império. O hipódromo, aquela garganta de pedra encostada no grande palácio, onde o imperador aparece como se fosse um ícone vivo e, ao mesmo tempo, um alvo ao alcance de milhares de vozes. No começo dos anos 530, a cidade está cheia de atritos pequenos, desses que parecem administráveis no papel, e viram incêndio quando encontram vento. Impostos, nomeações, prisões. A sensação de que a máquina do Estado, tão orgulhosa de sua ordem, está sendo operada por homens que não pedem licença para apertar o povo. Justiniano quer eficiência, quer disciplina. Quer que o ouro chegue ao tesouro e não se perca em mãos privadas. Para isso, ele confia em gente dura. E gente dura, em Constantinopla, costuma ser odiada com a mesma intensidade com que é temida. Dois nomes começam a circular como se fossem pedras na boca. João da Capadócia, o grande responsável pelas finanças, e Triboniano, jurista brilhante, cabeça do projeto legal, mas acusado por muitos de venalidade e de vender decisões. Um é o homem do número, do cadastro, do imposto que não perdoa. O outro é o homem do texto, do tribunal, da frase que pode salvar ou arruinar uma família. Para o imperador, são instrumentos de unidade. Para a rua, são símbolos de opressão. E a rua, em Constantinopla, tem microfones. As facções, azuis e verdes. Não apenas cores. Redes, proteções, identidades. Um artesão pode ser verde como se fosse uma religião. Um cocheiro pode ser azul como se fosse um juramento. Há patronos ricos por trás. Há funcionários que negociam com líderes de facção. Há monges que inflamam. Há criminosos que se escondem sob o manto de torcida. E há, sobretudo, o hábito antigo de usar o hipódromo como tribuna. O povo não escreve panfletos. Ele grita para o imperador quando o imperador está ali.
preso ao ritual, obrigado a ouvir. Em janeiro de 532, a tensão encontra seu estopim num detalhe que, em outra cidade, seria apenas mais um caso policial. Alguns membros das facções são presos por violência e assassinato. A punição prevista é a morte. A execução acontece e falha parcialmente. 2 condenados sobrevivem, um azul e um verde, e se refugiam numa igreja. A igreja naquele mundo não é só lugar de oração, é asilo, é território sagrado, e de repente, as facções que se odeiam por hábito descobrem um interesse comum: salvar os seus e humilhar o governo. O grito que nasce ali é curto, estranho, quase infantil na forma e monstruoso no efeito. Nika. Vence! 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 Um grito de corrida, de arquibancada, que vira senha de revolta. E quando azuis e verdes gritam a mesma palavra, Constantinopla treme. Porque isso significa que o mecanismo que normalmente divide, a multidão, e portanto a controla, falhou. A cidade inteira vira uma só massa. O hipódromo enche. O imperador aparece no catisma, o camarote imperial, com a pompa de sempre. Diadema, púrpura, a liturgia do poder. Mas a liturgia não segura a raiva. As vaias não são apenas vaias, são acusações. Pedem a demissão de João da Capadócia, pedem a cabeça de Triboniano, pedem clemência para os condenados, pedem justiça. Essa palavra elástica que, na boca de uma multidão, pode significar qualquer coisa, inclusive vingança. Justiniano tenta o que um imperador tenta quando ainda acredita que a ordem pode ser restaurada com gestos. Concede, afasta alguns oficiais, promete, mas a concessão, em revoltas, às vezes funciona como sangue na água. A multidão sente que pode mais, e então a cidade começa a queimar. Não é metáfora. Queimar mesmo, incêndios se espalham por bairros inteiros. Prédios públicos são atacados. Casas de aristocratas são saqueadas. A antiga Basílica de Santa Sofia, a igreja principal da capital, é consumida pelo fogo. O Senado, ou partes dele, ardem. O ar de janeiro, frio e úmido, se mistura com fumaça e cinza. A luz do inverno fica suja, amarelada, como se o sol estivesse doente. E no meio disso, a política mais perigosa, a busca por um substituto, porque Constantinopla não se contenta em protestar. Ela sabe derrubar. Já derrubou antes. E há sempre alguém com sangue imperial antigo. Alguém que pode ser erguido como bandeira. Surge o nome de Hipácio, sobrinho do antigo imperador Anastácio. Um homem que talvez não tenha pedido nada, mas que é empurrado para o centro como se fosse destino. A multidão o aclama. Alguns senadores, ressentidos com Justiniano, veem oportunidade. O palácio sente o cerco. Dentro do grande palácio, o mundo é outro. Corredores de mármore, portas guardadas, eunucos correndo com mensagens, generais consultados às pressas. A sensação de que a cidade, a própria capital, virou território inimigo. Justiniano, que governa com papel e selo, agora precisa governar com espada. E ele hesita. As fontes sugerem um momento de pânico real. A ideia de fugir, de embarcar, de salvar a vida e talvez voltar depois com tropas. Não seria a primeira vez na história romana? Imperadores já fugiram. Imperadores já foram arrastados. O trono, por mais sagrado que pareça, é um móvel que pode ser derrubado. É aí que Teodora entra como lâmina. Teodora, a mulher que veio do hipódromo, entende o hipódromo. Entende o que significa ceder demais. Entende o que significa fugir. Fugir para um imperador romano não é recuo tático. É confissão de ilegitimidade. É deixar a púrpura cair no chão para que alguém a vista. E a púrpura, uma vez no chão, não volta limpa. A frase atribuída a ela atravessa os séculos porque tem o peso de uma decisão tomada com o estômago. Melhor morrer como imperatriz do que viver como fugitiva. A púrpura é um bom sudário. Pode ser que as palavras exatas tenham sido polidas por cronistas, mas o gesto é plausível. Teodora segura Justiniano no lugar, obriga o palácio a escolher. Ou se age, ou se perde tudo. E então, a máquina imperial mostra seu lado mais frio. Belisário está na cidade. Mundus, outro comandante também. Narcis, eunuco e alto funcionário, aparece como peça inesperada. Não é general de campo ainda, mas é homem de dinheiro e persuasão. O plano não é apenas militar, é psicológico. Dividir as facções de novo. Fazer os azuis lembrarem que, apesar de tudo, eles têm laços com o imperador. Que o imperador tradicionalmente os favorece mais do que aos verdes. Narcis leva ouro. Ouro compra líderes, compra hesitação, compra silêncio. E no hipódromo, hesitação é morte.
O momento decisivo vem quando a multidão, confiante, se reúne no hipódromo para coroar Hipácio. O lugar que era estádio vira sala do trono improvisada. E isso é um erro. Porque o hipódromo é também uma armadilha. Um espaço fechado, com entradas controláveis, com arquibancadas que viram paredes. Belisário e as tropas entram. Mundus entra por outro lado. E o que acontece ali não é batalha, é massacre. As fontes falam em dezenas de milhares de mortos. 30.000 é o número que ecoa, talvez arredondado, talvez simbólico. Mas a escala é clara. Foi uma carnificina. Gente esmagada, gente cortada, gente tentando fugir por passagens estreitas. O grito Nica morre engasgado em sangue. Hipácio é capturado. Justiniano, depois, manda executá-lo. Alguns senadores perdem propriedades, outros perdem a vida. Muitos aprendem a lição. O imperador pode ser pressionado, mas não pode ser derrubado sem que a cidade pague um preço horrível. Quando a fumaça baixa, Constantinopla está mutilada e Justiniano está de pé. É nesse ponto que a obsessão por unidade ganha sua forma mais visível, porque um imperador poderia olhar para ruínas e pensar em contenção, em remendo, em reconstruir o mínimo. Justiniano olha para ruínas e vê oportunidade de manifesto. Se a cidade queimou, ela renascerá maior. Se a basílica caiu, ela será substituída por algo que não deixe dúvidas sobre quem manda e sobre qual Deus protege esse mando. A nova Santa Sofia nasce assim. Não apenas como igreja, mas como resposta. Uma resposta em pedra, tijolo e luz. A decisão é rápida. O império ainda está em choque, mas o palácio já calcula a logística. Materiais, mão de obra, custos e, sobretudo, tempo. Reconstruir depressa é política. Cada dia de ruína é lembrança da revolta. Cada coluna erguida é lembrança de que o imperador venceu. Justiniano escolhe 2 homens que não são apenas arquitetos no sentido moderno. São matemáticos, engenheiros, mestres de geometria aplicada. Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto. Gente do mundo das escolas, da tradição helênica de cálculo e proporção, convocada para servir a um projeto que precisa ser ao mesmo tempo técnico e teológico. Porque Santa Sofia não pode ser apenas grande. Ela precisa parecer impossível. Precisa dar ao fiel a sensação de que o céu desceu e se fixou sobre a cidade. O canteiro de obras vira um organismo. Navios trazem mármores de todas as partes do império, como se o Mediterrâneo inteiro fosse convocado a participar da unidade. Mármore verde da Tessália. Pedras de ilhas. Colunas reaproveitadas de templos antigos. Não por nostalgia pagã, mas por pragmatismo e por simbolismo. O mundo antigo, domado, servindo ao novo. Tijolos leves, argamassa, madeira para andaimes, ferro, cordas e uma multidão de trabalhadores. Pedreiros, carpinteiros, carregadores, artesãos de mosaico, mestres de oficina. A cidade, que matou seus próprios filhos no hipódromo, agora os emprega para erguer um teto que pretende tocar Deus. A engenharia é audaciosa. Uma basílica tradicional é longa, com teto sustentado por fileiras de colunas. Justiniano quer outra coisa. Um espaço central dominado por uma cúpula gigantesca, como um firmamento. Para isso, é preciso resolver um problema que parece simples e é brutal. Como colocar um círculo sobre um quadrado? A solução, pendentivos, aquelas superfícies curvas que fazem a transição, exige cálculo, exige precisão, exige confiança em materiais e em mão de obra. E exige coragem política, porque se a cúpula cair, não cai apenas pedra, cai a autoridade. Enquanto a cúpula sobe, o império também tenta se recompor por dentro. A revolta mostrou que Constantinopla pode ser inimiga. Justiniano responde com controle, com vigilância, com reorganização e com lei. A lei para ele não é apenas instrumento de tribunal, é cimento. É a tentativa de fazer o império funcionar como um corpo único, onde a decisão do centro se traduz em prática nas províncias, onde o juiz não inventa, onde o governador não improvisa, onde o cidadão, rico ou pobre, sabe, ao menos em teoria, qual regra o governa. O problema é que o direito romano, no século VI, é um oceano de textos, séculos de constituições imperiais, rescritos, edictos, opiniões de juristas clássicos, comentários, exceções, contradições. Há leis que se repetem com variações, há leis que foram feitas para um mundo pagão e agora convivem com um império cristão. Há leis que ninguém mais aplica, mas que ainda podem ser citadas por um advogado esperto. E onde há confusão, há poder para quem interpreta. Triboniano, o jurista que muitos odeiam,
entende isso como poucos. Justiniano também. Em 529, o imperador ordena a compilação de um código. Reunir constituições imperiais relevantes, eliminar redundâncias, resolver contradições, apresentar um corpo coerente, nasce o primeiro Codex Justinianus. Não é um livro para leitura devocional. É ferramenta de governo. É o império tentando se escrever a si mesmo. Mas Justiniano não para no código. O código reúne leis imperiais, falta o outro lado. A tradição dos grandes juristas romanos. Aqueles nomes que, mesmo séculos depois, ainda são citados como autoridade. Ulpiano Paulo, Papiniano Gaio. Seus textos circulam em cópias, em excertos, em escolas. São brilhantes, mas também divergentes. Um diz uma coisa, outro diz outra. Para um imperador obcecado por unidade, isso é intolerável. E então vem o projeto mais ambicioso, o digesto, ou pandectas. O digesto é uma operação de cirurgia em massa. Triboniano e sua comissão recebem a tarefa de selecionar, cortar, harmonizar, condensar. Não é apenas copiar. É editar o passado, é escolher quais vozes romanas continuarão falando e quais serão silenciadas. É transformar séculos de debate jurídico em um texto que pareça único, como se Roma sempre tivesse pensado de forma coerente, quando, na verdade, Roma sempre discutiu, sempre brigou, sempre viveu de exceções. E isso tem consequências. Porque, ao editar, o Estado cria ortodoxia legal. O que está no digesto vira referência. O que não está, morre. A unidade, aqui, é obtida por amputação cuidadosa. Em 533, aparecem também as Institutas, um manual para estudantes, uma introdução oficial ao direito. Isso é revelador. Justiniano não quer apenas mandar. Quer formar. Quer que a próxima geração de juristas pense dentro do quadro que ele desenhou. Quer que a unidade seja reproduzida nas escolas, nos tribunais, nas carreiras. Um império não se sustenta só com decretos. Sustenta-se com gente treinada para obedecer ao formato do decreto. E no mesmo ano, o digesto é promulgado, um monumento de papel. Um livro que pretende conter o mundo civil em suas páginas. Propriedade, contratos, heranças, obrigações, crimes, procedimentos. A vida cotidiana, casamento, dote, compra de terra, dívida, aluguel, passa a ter uma moldura mais clara, ao menos para quem tem acesso a tribunais e advogados, e o imperador, ao promulgar, se coloca como fonte suprema. A lei é dele. A lei é Roma. E Roma, portanto, ainda existe. Mas a lei não cai do céu, ela precisa de burocracia. Precisa de juízes, de governadores, de escribas. Precisa de arquivos. Precisa de gente que saiba ler e escrever num mundo onde isso é poder. E essa burocracia custa. Custa salários. Custa fiscalização. Custa, sobretudo, impostos. João da Capadócia, o homem das finanças, é odiado porque faz o trabalho sujo. Extrair recursos de um império que já está no limite. O sistema fiscal romano-oriental é sofisticado, baseado em cadastros de terra, avaliações, cobranças regulares, mas sofisticação não significa justiça. Significa eficiência. E eficiência, quando aplicada sem misericórdia, vira ressentimento. A cidade lembra da revolta. As províncias sentem o aperto. E Justiniano, ao mesmo tempo que constrói uma cúpula e um código, precisa manter a paz social. Ele tenta, como muitos imperadores, equilibrar punição e espetáculo, severidade e generosidade. Distribuições de pão, jogos, cerimônias. A imagem do imperador como pai do povo. Mas depois de 532, a paternidade tem um tom ameaçador. O pai que pode matar 30.000 filhos se eles desafiarem sua casa. Teodora, nesse cenário, não desaparece. Pelo contrário, a revolta a consagra como pilar do regime. Ela passa a ser temida com mais intensidade e usa essa posição para intervir em questões que, para Justiniano, são parte da mesma obsessão: unidade de fé. A religião, no reinado de Justiniano, não é pano de fundo. É campo de batalha administrativo. O império está dividido entre calcedônios, a ortodoxia oficial, apoiada por Constantinopla e por Roma, e os grupos anticalcedônios, fortes no Egito e na Síria, com redes monásticas, bispos populares, comunidades inteiras que veem Calcedônia como traição. Justiniano quer unidade doutrinária porque acredita que a unidade política depende dela. Mas ele também sabe que impor demais pode incendiar províncias riquíssimas, como o Egito, celeiro e fonte de impostos. Teodora, com suas simpatias e alianças, funciona como ponte e como complicação. Ela protege certos líderes anticalcedônios,
oferece abrigo, influencia nomeações. Isso irrita calcedônios rígidos, irrita setores do clero, irrita gente que quer uma linha dura. Mas também impede que o império se parta de vez. A unidade aqui não é pureza, é equilíbrio instável. Justiniano tenta fórmulas de conciliação. Tenta condenar certos escritos considerados nestorianos para agradar anticalcedônios sem abandonar Calcedônia. Tenta usar concílios, edictos, negociações com Roma. É um jogo de xadrez teológico em que cada peça é uma província, um bispado, uma multidão. E cada movimento tem custo político. Enquanto isso, Santa Sofia sobe. A construção avança com velocidade impressionante. Menos de 6 anos. Para padrões antigos, é quase um milagre administrativo. E isso também é unidade. O império inteiro mobilizado para erguer um símbolo no centro. A cúpula, quando finalmente se fecha, muda a cidade. Não apenas no horizonte, mas na sensação interna, quem entra vê um espaço que parece flutuar. A luz entra por fileiras de janelas na base da cúpula e faz o teto parecer suspenso por claridade, não por pedra. Mosaicos brilham. Mármore polido reflete passos. O som se comporta de modo estranho, prolongado, como se a própria arquitetura quisesse transformar voz humana em liturgia. Em 537, a igreja é inaugurada. Justiniano entra e, segundo a tradição, pronuncia uma frase que é metade orgulho, metade desafio ao passado. Salomão, eu te superei. Não é apenas vaidade, é política. É dizer que Constantinopla é a nova Jerusalém imperial, que o imperador cristão pode construir um templo maior do que o rei bíblico. É dizer que a unidade de fé e império tem casa, tem teto, tem centro. Santa Sofia vira manifesto de pedra. O Corpus Juris Civilis vira manifesto de papel, e ambos são respostas ao mesmo trauma. A percepção de que o império pode se desfazer por dentro, mas há um detalhe cruel. Para erguer esses manifestos, Justiniano precisa de recursos que vêm do mesmo povo que quase o derrubou. A reconstrução após a revolta não se limita à igreja. Constantinopla é reparada, reorganizada, embelezada. Edifícios públicos, fortificações, infraestruturas. O palácio reforça sua presença. A cidade renasce, sim, mas renasce sob vigilância e sob cobrança. E o imperador, ao consolidar o controle interno, prepara o terreno para algo maior, porque a ordem interna não é fim em si. É base para o sonho do mapa. O Mediterrâneo costurado de novo, a África, a Itália, as rotas, os portos. A ideia de que a romanidade não é apenas texto e cúpula, mas também território. Só que antes de navios partirem, Justiniano precisa garantir que a capital não exploda de novo. E ele aprende com 532. Aprende que facções podem ser manipuladas, mas também podem se unir. Aprende que concessões tardias são fraqueza. Aprende que o terror, aplicado no momento certo, pode congelar a cidade por anos. E aprende que símbolos importam tanto quanto soldados. Por isso, a política urbana muda de tom. O hipódromo continua existindo, as corridas continuam, as cores continuam, mas a memória do massacre paira como sombra. Quando a multidão grita, ela lembra do sangue no mesmo chão. Quando o imperador aparece, ele aparece como sobrevivente e como carrasco. A relação entre trono e cidade fica mais fria, mais calculada. E, ao mesmo tempo, a administração se torna mais ambiciosa. O direito compilado não é apenas coleção, é instrumento de centralização. Ao definir procedimentos, ao padronizar conceitos, ao afirmar a autoridade imperial como fonte, Justiniano reduz a autonomia de interpretações locais. Isso fortalece o Estado. Mas também cria atrito com elites provinciais, com tradições regionais, com interesses que viviam bem na ambiguidade. O império, assim, vai se tornando uma coisa paradoxal. Mais unificado no papel, mais monumental na capital, mais consciente de si como projeto. E por isso mesmo, mais caro de sustentar. Unidade custa. Custa ouro. Custa obediência. Custa sangue às vezes. E a figura de Justiniano, nesse período, se define com nitidez. Ele não é o imperador que conquista corações pela proximidade. Ele conquista pela estrutura, pela insistência, pela capacidade de transformar trauma em programa. A revolta que poderia tê-lo destruído vira justificativa para reconstruir a cidade como vitrine do poder. A confusão legal que poderia alimentar corrupção vira pretexto para criar um corpo jurídico que atravessará séculos. A divisão religiosa que poderia partir o império vira campo de manobra, onde ele tenta, com teimosia quase mística, fazer caber o diverso dentro de uma fórmula única. E quando alguém, anos depois, olhar para a cúpula de Santa Sofia e para as páginas do Corpus, verá grandeza.
Mas quem viveu aqueles dias de janeiro de 532 talvez visse outra coisa também. O preço imediato da unidade, o cheiro de fumaça, o frio cortante misturado à cinza, o hipódromo transformado em matadouro, e no centro de tudo, um casal imperial que aprendeu que governar Constantinopla não é apenas administrar um império, é sobreviver à própria capital. A cidade reconstruída brilha de novo. O ouro volta a refletir luz nas paredes. O incenso volta a subir em colunas invisíveis. O canto litúrgico volta a encher o espaço sob a cúpula. E o imperador, sentado no trono, com o livro da lei e o templo recém-erguido como testemunhas, parece finalmente ter domado o caos. Parece. Porque a unidade que ele constrói dentro das muralhas é também a plataforma para esticar o braço para fora delas. E quando um império decide costurar o mapa com espada, o tecido sempre rasga em algum lugar. O mapa do Mediterrâneo, para Justiniano, não era um desenho. Era uma ferida antiga. Uma cicatriz mal fechada desde o século V, quando o Ocidente romano se desmanchou em reinos germânicos e a palavra Roma passou a significar ao mesmo tempo uma lembrança e uma provocação. Em Constantinopla, a capital que se dizia Roma, o mar ainda era o mesmo, salgado, azul escuro, cheio de rotas. Mas as margens já não obedeciam ao mesmo centro. E isso, para um imperador que acabara de impor ordem com sangue no hipódromo e com mármore na Santa Sofia, era quase insuportável. Unidade, um único império, uma única lei, uma única fé. E, se possível, um único mar. O curioso é que a reconquista começa não com trombetas, mas com relatórios, com cartas, com emissários que atravessam portos e palácios. Porque o século VI é um mundo em que a guerra ainda precisa de justificativa moral, de pretexto diplomático, de narrativa. Justiniano não quer parecer um aventureiro. Quer parecer um restaurador? Um homem que recolhe o que é seu por direito? No norte da África, o alvo é o reino vândalo. Os vândalos, arianos, cristãos de doutrina diferente da oficial, governam desde Cartago, dominando uma região que, para o império, é mais do que prestígio. É trigo, azeite, impostos e a memória de uma província que já foi uma das mais ricas do mundo romano. Cartago, com seus armazéns e seus cais, é uma chave. E há um detalhe político que abre a fechadura: instabilidade interna. O rei vândalo Hilderico, mais favorável aos católicos e com laços com Constantinopla, é deposto por Gelimer, deposto e preso. Para Justiniano, isso é ouro em forma de argumento. Um aliado derrubado, uma injustiça a corrigir, uma oportunidade de intervir em nome da ordem. A corte de Constantinopla transforma o caso em causa, e quando a causa está pronta, entra o instrumento, Belisário. Belisário é jovem para o padrão de generais consagrados, mas já tem reputação. Ele conhece a fronteira oriental, conhece a guerra contra os persas, conhece disciplina e, sobretudo, conhece o estilo de Justiniano. Resultados rápidos, controle rígido e uma atenção quase obsessiva à imagem. Belisário não é apenas comandante, é vitrine. É o homem que deve vencer e, ao vencer, provar que o império ainda tem nervo. A expedição de 533 é uma operação anfíbia de grande escala para a época. Navios reunidos, tripulações, cavalos embarcados, e transportar cavalos por mar é sempre um pesadelo logístico. Espaço, água, comida, doença, pânico em tempestade, soldados amontoados, armas protegidas da maresia, cordas, velas, remos. E no meio disso, a ansiedade do desconhecido. O mar pode ser inimigo antes mesmo de qualquer vândalo aparecer no horizonte. A frota parte. Passa por ilhas, por portos amigos, por pontos onde a autoridade imperial ainda é sentida. E então cruza para a África. O desembarque não é em Cartago, direto no coração, mas em ponto mais seguro para organizar marcha e suprimentos. Porque a guerra, no Mediterrâneo, é sempre uma questão de comida. Um exército sem pão vira multidão armada. E multidão armada, longe de casa, vira desastre. Belisário avança com cuidado. Disciplina severa. Proibição de saques. Isso não é gentileza, é estratégia. Justiniano quer que os africanos romanos, a população local, majoritariamente católica e com memória do império, vejam os imperiais como libertadores, não como mais um bando de predadores. A propaganda é simples e eficaz. Voltamos. E para que essa palavra tenha peso, é preciso que o soldado não roube a galinha do camponês. O primeiro grande choque vem perto de Cartago.
na Batalha de Ad Decimum. O nome, no décimo, sugere marco de estrada, distância medida, geografia de Império Antigo. A luta é confusa, com movimentos separados, emboscadas, unidades que se perdem. Gelimer tenta cercar, tenta cortar, tenta transformar a superioridade local em vitória decisiva. Mas a coordenação falha. E, em guerra, falha de coordenação é como abrir a garganta. Belisário segura, reorganiza. Aproveita o momento em que o inimigo hesita. E hesita porque a guerra também é emoção. Gelimer, ao encontrar o corpo do irmão, se detém, lamenta, perde tempo. Tempo é sangue, tempo é Cartago. Cartago cai quase intacta. E isso é um triunfo duplo, militar e simbólico. A cidade, que já foi joia romana, volta a receber um comandante imperial. Os armazéns, os muros, os portos, tudo isso agora serve ao projeto de unidade. Belisário entra e de novo disciplina. Guardas, ordem. A mensagem é clara. O império não voltou para destruir, voltou para governar. Gelimer ainda resiste, reúne forças, tenta recuperar, mas a batalha decisiva, em Tricamarum, termina com a derrota vândala. O reino, que por um século dominou o norte da África, desaba com rapidez surpreendente. Gelimer foge, se esconde nas montanhas, acaba se rendendo. E a cena da rendição, preservada em relatos, tem algo de teatro romano tardio. O rei derrotado, levado a Constantinopla, exibido no triunfo. A capital, que ama espetáculo, recebe a guerra como espetáculo. O hipódromo, que viu massacre interno, agora vê celebração externa. O mapa parece, por um instante, costurar-se sozinho. Mas a África não é apenas vitória, é administração. E a administração ali é veneno lento, porque derrubar um rei é uma coisa, controlar uma província é outra. Há revoltas de grupos locais, há resistência, há tribos berberes no interior que não se dobram a decretos de Constantinopla. Há soldados que, longe da disciplina de Belisário, voltam ao velho hábito do saque. Há oficiais que veem oportunidade de enriquecer. E há, sempre, o problema do dinheiro. Manter guarnições, pagar tropas, reconstruir fortificações, reativar o sistema fiscal. A África volta ao império, mas volta como um organismo traumatizado, que precisa ser costurado com impostos e espada. Mesmo assim, para Justiniano, o sucesso africano é uma confirmação. A unidade territorial não é sonho, é possibilidade. E quando um imperador sente possibilidade, ele amplia a aposta, o próximo alvo é maior, mais prestigioso, mais perigoso. A Itália. A Itália, no imaginário romano, não é província, é origem. É o lugar onde a palavra Roma nasceu como cidade e virou império. Desde 476, o Ocidente não tem imperador em Roma. Tem reis. Primeiro Odoacro, depois os ostrogodos. E os ostrogodos, sob Teodorico, construíram um reino que, por décadas, pareceu estável e até respeitoso com a herança romana. Mantiveram. Senado, usaram a administração romana, preservaram parte da máquina civil. Mas estabilidade pessoal não é estabilidade estrutural. Teodorico morre. A sucessão abre fissuras. Intrigas de corte. Tensões entre a aristocracia romana e elite gótica. E como na África, Justiniano encontra o pretexto na crise. Amalasuntha, filha de Teodorico, atua como regente e busca aproximação com Constantinopla. É uma figura complexa, educada, romanizada, tentando governar um reino gótico com ferramentas romanas. Isso gera inimigos. Ela é derrubada, presa, assassinada. E, de novo, Justiniano tem a narrativa pronta. Uma aliada morta, uma injustiça, uma ordem a restaurar. A guerra, apresentada como punição e correção, é também conquista. Em 535, começa a Guerra Gótica. E ela não será uma campanha rápida como a africana. Será um pesadelo longo, caro, cheio de reviravoltas. Um daqueles conflitos que parecem, a cada vitória, prometer fim. E a cada fim, abrir um novo começo. Belisário é enviado novamente. Ele começa pelo sul, pela Sicília. A Sicília é ponte, celeiro, base naval. Tomá-la é garantir logística. E a ilha cai com relativa facilidade. Depois, a marcha segue para essa Itália continental. Nápoles resiste. E aqui aparece a face dura da guerra restauradora. Cerco, fome, engenharia de assalto, túneis, brechas. A cidade cai. E, mesmo com tentativas de controle, a violência de tomada deixa cicatrizes. A população aprende rápido que retorno do império pode significar também morte e ruína. Roma, a cidade, é o grande símbolo.
Belisário entra em Roma em 536. A entrada é quase surreal. Um general do imperador de Constantinopla, entrando na velha capital do mundo, agora empobrecida, despovoada, em comparação com seus dias de glória, mas ainda carregada de colunas, fóruns, aquedutos, sombras de grandeza. Roma é um museu vivo, e ao mesmo tempo, um campo de batalha. Os ostrogodos não aceitam perder Roma, cercam a cidade. E o cerco de 537-538 é uma aula de guerra tardo-romana. Cortar aquedutos, tentar entrar por portas, usar máquinas, atacar muralhas, explorar traições. Belisário, dentro, improvisa defesa com recursos limitados. Repara muros, organiza patrulhas, usa a própria topografia. Roma, com suas muralhas aurelianas, ainda é fortaleza. Mas fortaleza precisa de comida. E comida, em cerco, vira moeda mais preciosa que ouro. A cidade sofre. A população, já reduzida, enfrenta fome, medo, doença. E, no entanto, Roma resiste. O cerco é levantado. Belisário ganha reputação quase mítica. Em Constantinopla, isso é perigoso, porque um general vitorioso demais sempre assusta um imperador. A história romana está cheia de generais que viram rivais. Justiniano admira Belisário, usa Belisário, mas também o vigia. Unidade para Justiniano inclui unidade de comando. Ninguém pode ser grande demais. A guerra continua. Os imperiais avançam para o norte, tomam Ravenna, capital ostrogoda. E aqui acontece um episódio revelador do jogo político. Os godos, desesperados, oferecem a Belisário a coroa do Ocidente. Uma tentativa de dividir o império, de transformar o general em usurpador, de repetir velhos dramas romanos. Belisário finge aceitar, ou, pelo menos, não rejeita de imediato, e usa a oferta para entrar em Ravenna. Depois entrega a cidade a Justiniano. Um gesto de lealdade que, paradoxalmente, não elimina a suspeita, porque o simples fato de a coroa ter sido oferecida mostra que o mundo ainda imagina alternativas. E Justiniano odeia alternativas. Por um momento, parece que a Itália está reconquistada. Parece. Mas a guerra, como sempre, cobra o que foi ignorado. O território não é apenas cidades, é campo, estrada, ponte, aldeia. E o exército imperial, esticado, com linhas de suprimento longas, enfrenta resistência que se reorganiza. Surge Totila. Totila é jovem, enérgico, carismático e entende algo essencial. A guerra não se vence só com batalhas. Vence-se com política local. Ele tenta se apresentar como libertador contra impostos imperiais, contra abusos de oficiais, contra a arrogância de Constantinopla. Ele promete aliviar cargas, trata prisioneiros com certa clemência estratégica, busca apoio de camponeses e de cidades cansadas. E num mundo exausto, cansaço é aliado poderoso. Totila reconquista terreno, reconquista cidades, reconquista Roma. Mais de uma vez. Roma muda de mãos como se fosse uma peça de xadrez, e cada mudança significa mais destruição. Aquedutos cortados de novo, campos devastados, população fugindo. A Itália, que Justiniano queria como troféu de unidade, vira um corpo esfolado. E enquanto isso acontece no Ocidente, o Oriente não fica quieto. O Império Sassânida, a Pérsia, é o rival estrutural. Um estado sofisticado, com sua própria tradição imperial, sua própria burocracia, seu próprio orgulho. A fronteira oriental é um lugar de fortalezas, de cidades como Dara, de rios e desertos, de campanhas que parecem repetição eterna. Justiniano não pode simplesmente olhar para o oeste e esquecer o leste, porque se ele enfraquece ali, os persas avançam, e os persas sabem ler oportunidade. Em 540, o Shah Khosroesbar invade. Saqueia Antioquia, uma das grandes cidades do império, centro de comércio e cultura. O choque é enorme. Antioquia não é uma aldeia, é símbolo. E vê-la saqueada enquanto o imperador gasta homens e ouro na Itália é como ouvir o estalo de uma viga rachando no teto de uma casa. Justiniano tenta equilibrar, negocia, paga, luta quando precisa. A guerra com a Pérsia vira uma dança de campanhas e tréguas, com dinheiro circulando como parte do armamento. A diplomacia aqui é extensão da guerra, e a guerra, extensão da contabilidade. O resultado é que o império luta em dois grandes teatros ao mesmo tempo, Ocidente e Oriente. E isso exige algo que nenhum decreto pode criar do nada: reservas humanas e fiscais. Belisário, em certos momentos, é chamado de volta ao Oriente, depois volta ao Ocidente. Depois é limitado por falta de recursos. A Guerra Gótica, que poderia ter sido encerrada com força esmagadora,
vira guerra de desgaste porque Justiniano não consegue, ou não quer, concentrar tudo num só lugar. Ele precisa de unidade, mas a geografia do império impõe fragmentação. E então, como se o mundo quisesse cobrar juros, entra um terceiro inimigo, invisível, sem bandeira: a peste. A partir de 541, a chamada peste de Justiniano começa a se espalhar. Primeiro relatos no Egito, depois no Mediterrâneo, depois em Constantinopla. A capital, com seus cais cheios, seus armazéns, seus ratos, suas pulgas, suas multidões, é terreno perfeito para a doença. E a doença não respeita a púrpura, não respeita a lei, não respeita a cúpula. Procópio descreve a cidade tomada por silêncio estranho, por casas fechadas, por cadáveres, por medo. Gente caindo na rua, febre, delírio, inchaços. A administração tentando organizar enterros, tentando manter abastecimento, tentando impedir colapso total. Justiniano adoece e sobrevive. Sobrevive, mas o império não sai ileso, porque a peste não mata apenas pessoas. Mata a arrecadação, mata recrutamento, mata a produção, mata a normalidade que sustenta qualquer guerra. E mesmo assim, a guerra continua. Porque parar seria admitir que o sonho do mapa foi grande demais. E Justiniano não é homem de admitir isso em voz alta. A Itália, nesse cenário, vira tragédia prolongada. Totila mantém pressão. Roma é tomada e retomada. Há episódios de fome tão severa que a cidade parece voltar a um estado quase pré-urbano, com ruínas ocupadas por poucos sobreviventes, com campos abandonados, com estradas perigosas. A velha capital do mundo vira palco de uma guerra que não respeita sua memória. Justiniano finalmente muda a peça principal. Belisário, apesar de talento, não recebe recursos suficientes para encerrar o conflito. E a corte, sempre desconfiada, sempre calculista, decide apostar em outro tipo de comandante. Narses. Narses é eunuco, alto funcionário, homem de palácio. Isso, por si só, já é uma inversão interessante. O Império Romano tardio permite que um eunuco, alguém fora da linha tradicional de masculinidade militar, se torne o grande executor de uma guerra decisiva. Mas Narses tem algo que muitos generais não têm: acesso direto ao mecanismo financeiro e político. Ele sabe mobilizar recursos, negociar alianças, contratar contingentes. Ele entende que, no século VI, exército é mosaico: romanos, federados, mercenários, aliados bárbaros. E ele sabe pagar. Em 551-552, Narses entra na Itália com força maior e mais bem organizada. Ele enfrenta Totila na Batalha de Taginai, também chamada Busta Gallorum. O campo, as colinas, a poeira, o som de cavalaria. Narses posiciona arqueiros de forma a criar uma espécie de funil mortal. Totila ataca com ímpeto, mas encontra chuva de flechas. A batalha termina com a morte de Totila. E, com Totila, morre a melhor chance gótica de transformar resistência em vitória. Ainda há luta. Ainda há Teias, sucessor. Ainda há batalha no Mons Lactários, perto do Vesúvio, com combate duro, quase desesperado. Mas o reino ostrogodo como estrutura se desfaz, a Itália formalmente volta ao império, e então vem o momento em que Justiniano tenta transformar conquista em administração. Porque reconquistar é uma coisa, governar é outra. E governar uma Itália devastada exige regras, impostos, nomeações, reconstrução de autoridade civil. Em 554, Justiniano emite a sanção pragmática, reorganizando a Itália sob a autoridade imperial, tentando restaurar propriedades, regular administração, reafirmar direitos. É o livro do direito voltando ao mapa. Unidade de novo como refrão. A lei para costurar o território. Mas a costura é feita em tecido rasgado. A Itália que retorna ao império não é a Itália rica e funcional do passado. É uma terra exausta, cidades arruinadas, campos abandonados, população reduzida, aristocracias locais enfraquecidas ou deslocadas. E para piorar, a própria presença imperial, com seus cobradores e suas exigências, pode ser vista como peso adicional. Justiniano ganha o troféu, mas o troféu vem quebrado. Ainda assim, no curto prazo, o mapa parece obedecer. Norte da África. Itália. Partes da Espanha também entram no raio imperial, com intervenções no sul da península, aproveitando disputas internas visigodas. Não é uma reconquista total da Espanha, mas é presença. É bandeira. É porto. É mais um ponto no mapa que pode ser apontado como prova de restauração. E Constantinopla celebra. A corte celebra. A propaganda celebra. Moedas circulam com imagens imperiais, com linguagem de vitória,
Cerimônias reforçam a ideia de que o imperador não é apenas administrador, é conquistador. A Santa Sofia, com sua cúpula, parece abençoar o projeto. O Corpus, com suas páginas, parece dar legitimidade. O Mediterrâneo, por um instante, parece novamente um lago romano. Só que o lago está cheio de tempestades. Nos Balcãs, há pressão constante de povos que atravessam fronteiras, saqueiam, testam defesas, fortificações precisam de reparo, guarnições precisam de pagamento. No Oriente, a guerra com a Pérsia não desaparece. Ela muda de forma, alterna campanhas e negociações até culminar na Paz dos 50 anos em 562. Uma paz que, como tantas, tem preço, e o preço é dinheiro e concessões. E no centro, a máquina fiscal range, porque cada vitória no Ocidente tem custo em ouro e em homens. Navios construídos e perdidos, soldos atrasados, oficiais corrompidos, populações provinciais pressionadas, e a peste como sombra recorrente reduz a base de tudo isso. Menos camponeses, menos impostos. Menos artesãos, menos produção. Menos recrutas, menos exército. A unidade territorial, conquistada com espada, exige manutenção permanente, e manutenção permanente, num império cercado, é um luxo perigoso. Há também o fator humano do poder. Justiniano envelhece. E com a idade, a obsessão por unidade não diminui. Ela endurece. Ele continua legislando, continua intervindo em teologia, continua tentando ajustar o império como se fosse um mecanismo que pode ser calibrado com decretos. Mas o mundo real, fora do palácio, é feito de estradas quebradas, de aldeias vazias, de soldados cansados, de governadores que precisam improvisar. Belisário, o herói das primeiras vitórias, termina a vida em posição ambígua. Respeitado, mas nunca totalmente seguro. Há rumores, acusações, quedas e retornos. O império que ele ajudou a expandir não permite que ele se torne mito independente. Justiniano não tolera centros paralelos de lealdade. Unidade, sempre. Narses, por sua vez, governa a Itália como administrador militar. E isso também revela algo. A Reconquista não devolve a Itália a uma normalidade civil. Ela a coloca sob uma espécie de tutela armada. A península vira fronteira, não coração. E fronteira é lugar onde a lei precisa de espada para ser lida. O apogeu de Justiniano, portanto, tem gosto de ferro. Tem brilho de ouro, sim. O ouro dos mosaicos, o ouro das moedas, o ouro das cerimônias. Mas por trás do brilho há a contabilidade do desgaste. O mapa costurado de novo tem pontos grossos, cicatrizes visíveis. A unidade alcançada pela guerra é uma unidade que precisa ser defendida todos os dias, em todas as margens, com recursos que o Império já começa a sentir faltar. E ainda assim, quando se olha de Constantinopla para o mar, é difícil não entender a sedução. O Mediterrâneo é uma estrada líquida, portos são nós, ilhas são degraus. E um imperador que conseguiu transformar ruínas internas em Santa Sofia e caos legal em Corpus pode acreditar que também conseguirá transformar fragmentos territoriais em império inteiro. A lógica é quase inevitável. Se a unidade pode ser escrita e construída, por que não pode ser reconquistada? Só que a guerra não é um texto que se edita, não é uma cúpula que se sustenta com cálculo. A guerra é um animal que come dinheiro, come tempo, come gente. E quando termina, não devolve o que devorou. No fim dos anos 550, Justiniano pode apontar para o mapa e dizer: África, nossa. Itália, nossa. Partes da Espanha, nossas. Pode apontar para a Santa Sofia e dizer: o céu está sobre a capital. Pode apontar para o Corpus e dizer: a lei é uma só. E, no entanto, por baixo dessas afirmações, o império está mais esticado, mais cansado, mais dependente de uma máquina fiscal e militar que foi levada ao limite. A unidade tão desejada começa a parecer uma corda puxada demais. E corda puxada demais não arrebenta no momento da vitória. Arrebenta depois, quando ninguém está olhando, quando o aplauso já passou, quando o imperador já está velho, quando a peste volta, quando uma nova ameaça aparece na fronteira e descobre que, por trás do mármore e do papel, há um estado que sangrou para costurar o mar. Em Constantinopla, a peste não chega como um exército. Não há estandartes no horizonte, nem poeira de cavalaria, nem mensageiros ofegantes anunciando que uma cidade caiu. Ela chega como chegam as coisas piores: no porão de um navio, no saco de grãos, na corda úmida do cais, na pele quente de um rato, que corre entre ânforas e tábuas. O império que Justiniano tenta unir, por lei, por fé, por mar, é também um império de circulação, e circulação é vida. Mas também é contágio.
Os cronistas falam de Pelúsio, no Egito, como um dos primeiros pontos, depois Alexandria. Depois as rotas que sobem pelo Mediterrâneo Oriental. Como se o próprio mapa que Justiniano costura com guerras e decretos se transformasse numa rede perfeita para espalhar morte. Constantinopla, com seus armazéns abarrotados, seus mercados, suas filas de pão, suas ruas estreitas onde o cheiro de peixe se mistura ao de incenso, vira um caldeirão. E quando a doença se instala, ela muda a textura do cotidiano. O barulho do comércio dá lugar a um silêncio irregular, quebrado por gritos, por preces, por carroças rangendo sob peso que ninguém quer nomear. Procópio descreve corpos, muitos corpos, casas fechadas por dentro, gente que cai no meio da rua e fica ali porque ninguém quer tocar. A administração tenta reagir como sabe, com listas, com ordens, com funcionários, mas como se administra o colapso? Há um momento em que a burocracia, tão amada por Justiniano, encontra seu limite físico. Faltam mãos para carregar, faltam braços para cavar, faltam vivos para manter o ritmo da cidade. E a capital é o coração do império. Se o coração falha, o resto sente. Justiniano adoece. O imperador, que se imagina guardião da unidade, é reduzido a um corpo febril, vulnerável, como qualquer outro. Ele sobrevive. E isso, para muitos, parece sinal de favor divino, confirmação de que Deus ainda sustenta o projeto imperial. Mas a sobrevivência do homem não significa a recuperação do organismo. A peste não é um episódio, é uma camada. Ela volta em ondas, e cada onda deixa o império mais leve de gente, mais pesado de problemas. Porque o império não é só palácio e cúpula, é campo, é aldeia, é colheita, é imposto, é recrutamento. Quando a peste passa, ela não leva apenas vidas. Ela leva contribuintes. Leva camponeses que aravam a terra e pagavam em trigo. Leva artesãos que faziam armas, selas, ferragens. Leva marinheiros que conheciam ventos e correntes. Leva soldados. E sem soldados, a unidade territorial vira desenho bonito e defesa frágil. A máquina fiscal, já esticada pelas guerras, começa a ranger de um jeito diferente. Antes, o problema era arrancar recursos de uma população viva e irritada. Agora, é arrancar recursos de uma população menor, empobrecida, traumatizada. E ainda assim, manter o mesmo nível de exigência. Por quê? As guerras não param por compaixão. O soldo precisa ser pago. As fortalezas precisam ser reparadas. Os navios precisam ser calafetados. E o império, cercado por inimigos e por oportunidades de invasão, não pode simplesmente pausar a história. No Ocidente, a Itália reconquistada não se comporta como província recuperada. Ela se comporta como ferida aberta. A Guerra Gótica terminou no papel, com vitórias, com a morte de Totila, com a queda final da resistência organizada. Mas o que resta é um território que foi moído por quase 20 anos de cerco, fome, saque, contra-ataque, mudança de bandeira. Estradas romanas, que antes eram veias de pedra, estão quebradas, inseguras. Pontes caíram ou foram destruídas. Aquedutos, cortados e recortados, deixam cidades sem água regular. Campos, abandonados, viram mato. E onde não há colheita, não há imposto. Onde não há imposto, não há guarnição. Onde não há guarnição, a bandeira imperial é um pano bonito que pode ser arrancado por qualquer vento. A sanção pragmática de 554 tenta impor ordem. É um texto de governo para um mundo que já não tem a mesma matéria-prima. Justiniano quer restaurar propriedades, reorganizar a administração, reafirmar direitos, devolver alguma previsibilidade à vida civil. No papel, é a lei voltando a dominar o caos. Na prática, é a lei chegando a cidades onde faltam magistrados, a campos onde faltam camponeses, a comunidades onde a memória recente é de violência e fome. O Corpus Juris Civilis, com sua ambição de totalidade, encontra na Itália um laboratório cruel. Como aplicar unidade jurídica num território que mal consegue sustentar unidade social? E há um detalhe que pesa. A reconquista não devolve a Itália ao centro. Ela a transforma em fronteira. O governo imperial ali é cada vez mais militarizado. Narses, o grande executor da vitória final, permanece como administrador armado. Ele não é um senador romano local, não é um rei godo com raízes na península. É um representante de Constantinopla, com tropas, com ordens, com a lógica de quem precisa manter o que foi conquistado. E manter ali significa vigiar estradas, punir rebeliões, negociar com elites locais, lidar com banditismo, com fome, com ressentimento. A unidade, para existir, precisa de espada ao lado do livro.
No norte da África, a situação também não é a imagem limpa do triunfo de Belisário. Cartago voltou sim, os armazéns voltaram sim, mas o interior é difícil. Tribos berberes resistem, atacam, recuam. A administração imperial tenta reativar o sistema fiscal, e isso gera atrito. Soldados, muitas vezes mal pagos, se comportam como predadores. Governadores veem oportunidade de enriquecer. A província, que deveria ser fonte de trigo e ouro, vira também sorvedouro de recursos, porque pacificar custa. E pacificar, no século VI, é um verbo que se conjuga com sangue. E enquanto o Império tenta segurar essas bordas ocidentais, o Oriente continua sendo o grande peso estrutural. A Pérsia Sassânida não é um inimigo episódico. É um rival de igual densidade estatal. Cosroes inteligente, pragmático, sabe explorar fraquezas. A invasão de 540 e o saque de Antioquia foram um aviso. O Império pode ganhar na Itália e perder no Levante. E o Levante, com suas cidades ricas, suas rotas comerciais, sua proximidade com a capital, é vital. Justiniano precisa de paz ali, mas paz com a Pérsia raramente é gratuita. A chamada Paz dos 50 Anos, em 562, é apresentada como triunfo diplomático, como estabilização, mas ela tem preço. E o preço, de novo, é dinheiro. Subsídios, pagamentos, concessões. O Império compra tempo. Compra a fronteira mais quieta. Compra a possibilidade de respirar. Só que comprar tempo é admitir implicitamente que a unidade territorial não se sustenta apenas com glória. Ela se sustenta com contabilidade. E a contabilidade, depois de décadas de guerra e peste, está cada vez mais apertada. Nos Balcãs, a pressão é constante. Povos atravessam o Danúbio, testam defesas, saqueiam, recuam. Não é uma invasão única, decisiva. É uma erosão. Fortificações precisam ser reconstruídas. E Justiniano, fiel à sua obsessão por ordem material, investe em muros, em torres, em linhas defensivas. Há um programa de fortificação enorme, espalhado por regiões que, no mapa, parecem periféricas, mas na realidade são portas de entrada para o coração do Império. Só que fortificar é caro. E fortificar não resolve tudo quando faltam tropas para ocupar cada torre. A unidade religiosa, outro pilar do projeto, também cobra seu preço. Justiniano quer uma única fé. Mas o mundo cristão do século VI é um campo minado de fórmulas, concílios, palavras que parecem pequenas e são explosivas. Calcedônios e monofisitas não são apenas grupos. São redes de lealdade, identidades regionais, tradições teológicas que se misturam com política local. No Egito e na Síria, por exemplo, o monofisismo tem raízes profundas. Tentar impor uniformidade pode significar alienar populações inteiras. E Justiniano, ao mesmo tempo piedoso e controlador, oscila entre repressão e tentativa de conciliação, entre decretos e negociações, entre a vontade de agradar Roma e a necessidade de não incendiar o Oriente. A figura de Teodora, que durante anos funcionou como contrapeso e como força própria, já não está. Ela morre em 548. E a ausência dela muda o clima do palácio. Teodora era política de instinto, de dureza, de leitura rápida de pessoas. Ela protegia certos grupos, influenciava decisões religiosas, segurava alianças. Sem ela, Justiniano fica mais sozinho com sua própria lógica. Uma lógica de unidade absoluta, de correção permanente, de intervenção constante. O imperador envelhece, mas não relaxa. Ele continua legislando, continua escrevendo o império como se o império fosse um texto que pode ser revisado até ficar perfeito. Só que o império não é texto. É, gente. E a gente está cansada. O peso dos impostos, já pesado antes, torna-se mais visível depois da peste. Quando há menos braços para trabalhar, cada cobrança dói mais. Quando há menos colheita, cada requisição parece roubo. E a percepção de injustiça é combustível político. Justiniano, que quer ser restaurador, precisa ser também cobrador. E o cobrador raramente é amado. A grandeza, nesse ponto, tem um gosto amargo. Para manter a cúpula brilhando e as fronteiras guarnecidas, é preciso apertar o interior. E apertar o interior, por muito tempo, cria rachaduras invisíveis. Há também o desgaste humano do exército. As campanhas no Ocidente consumiram veteranos, consumiram cavalos, consumiram oficiais experientes. A Guerra Gótica foi especialmente devoradora. Não foi uma sequência de batalhas decisivas, mas um arrastar de anos em que cada cidade tomada precisava ser defendida. Cada estrada precisava ser patrulhada. Cada vitória precisava ser repetida porque o inimigo voltava. O exército imperial, que já era uma mistura de tropas regulares, federados,
mercenários, torna-se ainda mais dependente de contingentes variados, de alianças instáveis, de pagamentos. E pagamento, de novo, é imposto. Belisário, o nome que brilhou no começo, termina como sombra desconfortável. Ele é chamado, afastado, acusado, reabilitado. A corte o admira e o teme. O imperador precisa de homens capazes, mas não tolera a possibilidade de que um homem capaz se torne centro de lealdade alternativa. A velha paranoia romana, o general que vira usurpador, não é paranoia sem base. É memória histórica. E Justiniano, que codifica leis antigas, também carrega medos antigos. Unidade de comando significa, muitas vezes, limitar talentos. E limitar talentos, em tempos de crise, é luxo perigoso. Narses, por outro lado, representa uma solução típica do século VI. O administrador que vira comandante. O homem de palácio que entende que guerra é logística e dinheiro. Ele vence na Itália porque consegue reunir força, porque sabe negociar, porque sabe pagar. Mas a própria necessidade de um Narses revela algo. O império depende cada vez mais de uma elite burocrática militar que opera como máquina. E máquinas quebram quando falta combustível. O combustível está acabando. A peste não é apenas um evento médico. É um evento econômico e psicológico. Ela muda a relação das pessoas com o futuro. Quando a morte parece aleatória, quando famílias inteiras desaparecem, quando bairros ficam vazios, a confiança no Estado, qualquer Estado, se abala. E Justiniano, que quer que o império seja uma ordem racional, enfrenta um mundo que se sente governado por forças irracionais. A resposta dele é mais ordem, mais lei, mais decreto, mais teologia, mais construção, mais controle. É quase uma reação instintiva. Se o mundo se desmancha, aperta-se o nó. Só que apertar demais pode estrangular. E então, há o paradoxo final das reconquistas. No mapa, elas são impressionantes. África, Itália, pontos na Espanha. O Mediterrâneo, em muitos trechos, volta a ter presença imperial. Mas presença não é domínio absoluto. A distância entre Constantinopla e Ravenna não é apenas geográfica, é administrativa. Mensagens levam tempo, ordens chegam tarde, governadores improvisam. E improviso, em império, é sempre risco de corrupção, de abuso, de autonomia. A unidade que Justiniano sonha exige uma velocidade de controle que o século VI não pode oferecer. O resultado é um império esticado como couro ao sol. Bonito, tenso, pronto para servir. E pronto para rasgar no ponto mais fraco. Quando Justiniano chega aos últimos anos, ele ainda é o mesmo homem em essência. Trabalhador incansável, atento a detalhes, capaz de passar noites em discussões teológicas ou em leitura de relatórios. A imagem do imperador como administrador quase monástico não é propaganda vazia. Ele realmente vive para governar. Mas governar agora é governar um mundo mais pobre do que aquele que ele herdou. Um mundo em que as vitórias custaram caro demais. Um mundo em que a Santa Sofia brilha, mas o campo ao redor de muitas cidades está vazio. Um mundo em que o Corpus Juris Civilis existe como monumento intelectual. Mas a aplicação cotidiana da justiça depende de funcionários que podem estar mortos, doentes, corruptos ou simplesmente ausentes. E a unidade religiosa, longe de pacificar, continua sendo fonte de tensão. Justiniano tenta fórmulas, tenta condenações, tenta concílios, tenta agradar diferentes lados, sem perder o núcleo calcedônio. Ele quer uma fé que funcione como cimento. Mas o cimento, quando aplicado sobre rachaduras profundas, às vezes só evidencia a fissura. Em províncias orientais, a resistência religiosa se mistura com resistência política. A ideia de Constantinopla como centro legítimo é contestada não com exércitos, mas com liturgias, com bispos, com comunidades que se recusam a aceitar a fórmula oficial. E isso, para um imperador que pensa em unidade como condição de sobrevivência, é quase intolerável. O fim do reinado se aproxima sem o tipo de catástrofe teatral que derruba dinastias. Não há golpe palaciano que o arranque do trono. Não há invasão que tome Constantinopla. Há, em vez disso, um acúmulo, um cansaço estrutural. Um império que ainda parece forte, mas que já perdeu elasticidade. Em 565, Justiniano morre. Morre depois de quase 4 décadas como imperador, tempo suficiente para marcar o mundo com 3 objetos que voltam como refrão. O livro do direito, a cúpula de Santa Sofia, o mapa do Mediterrâneo. O livro fica. A cúpula fica. O mapa é o mais frágil dos 3, porque território não é pedra nem papel. É manutenção diária. A sucessão vai para Justin Zio, seu sobrinho.
E aqui, a história mostra sua ironia. O homem que buscou unidade com obsessão deixa um império que precisa, imediatamente, escolher onde ceder, porque não dá para segurar tudo com a mesma força. A Itália, devastada, será difícil de defender contra novas ondas de invasores. A África, instável, exigirá atenção constante. O Oriente sempre continuará sendo o tabuleiro principal contra a Pérsia. Os Balcãs continuarão sangrando em pequenos golpes. E a base fiscal, reduzida por peste e guerra, não volta magicamente ao que era. A grandeza de Justiniano, então, tem duas faces que não se separam. De um lado, a ambição de unidade que produz legado duradouro. O Corpus Juris Civilis, que atravessará séculos e ressurgirá como fundamento de tradições jurídicas. A Santa Sofia, que redefine o que significa construir um céu de pedra. A ideia de que o Império Romano ainda pode agir como império, ainda pode projetar força, ainda pode recuperar o que perdeu. Do outro lado, o preço. Um Estado exausto, uma população pressionada, uma estrutura militar e fiscal levada ao limite. Fronteiras, que parecem mais longas do que antes, porque agora há mais lugares para defender. E talvez seja esse o retrato mais fiel. Um imperador que queria costurar o mundo num só tecido e conseguiu, por um instante, alinhar as bordas. Mas ao puxar a linha com tanta força, deixou o pano mais fino. A unidade para Justiniano era destino. Para o império que ele deixa, a unidade vira tarefa impossível de manter sem escolher o que sacrificar. O livro permanece aberto. A cúpula continua suspensa. E o mapa, aquele mapa que era ferida e provocação, começa lentamente a se desfazer nas costuras. Não porque a ideia fosse pequena, mas porque o custo de torná-la real foi grande demais para um século que, além de inimigos humanos, teve de enfrentar um inimigo invisível, que caminhava nos porões dos navios e nos becos da capital.